Olha só, tratando então aí dos nossos substantivos, falando sobre flexão de substantivo, porque tem muita flexão, né? Você vai perceber. De todas as classes de palavras, o substantivo é o que tem mais, por causa do quê? Porque ele nomeia as coisas, gente. Então eu tenho muito mais substantivos no mundo do que outra classe de palavra. Então ele nomeia as coisas. Por essa razão é que, ó, tem muito mais informações sobre ele, beleza? Agora, pensando ainda nessa ideia de flexão, vamos pensar que, além de substantivos simples, existem também os chamados substantivos compostos, aqueles que são formados por mais de um radical, dois termos. E aí é que tem muita dúvida. E aí, flexiona o primeiro? Flexiona o segundo? Flexiona os dois? Flexiona ninguém? Como é que funciona? Existem regras para isso? Existem. E eu vejo provas, questões de concurso que derruba a gente por causa disso daí, tá? Porque a galera fica, meu Deus, flexiona o primeiro, o segundo, não sei, agora o que eu vou fazer para flexionar esse negócio aqui? E fica na dúvida. Então eu vou mostrar para você regrinhas básicas que vão te ensinar, que vão te ajudar, que vão te auxiliar a flexionar corretamente aí os substantivos. Combinados? Então vamos seguir em frente, vamos para nossa telinha aqui, ó. Vamos para nossa telinha aqui, pensar nos nossos substantivos compostos. Deixa eu ver se tem a telinha aqui, ó. Isso, ó. Nossos substantivos compostos. O que eu vou ter? Eu vou ter duas situações iniciais aqui. Vamos pensar na seguinte forma. Pegar pode ser o pretinho mesmo que eu tenho aqui, colocar um asterisco. Primeira situação. Então, ó, substantivos compostos, eu vou ter o quê? Mais de um termo, certo? Mais de um termo. E aí, que termos podem ser? Podem ser vários termos. Por exemplo, eu posso ter o primeiro termo substantivo e o segundo termo também substantivo. Nesse caso, quando os dois termos são substantivos, eu vou flexionar quem? Eu vou flexionar os dois. Vamos pegar aqui exemplo para você enxergar, para você entender isso daí. Exemplo. Couves, flores. Ou mestres, salas. Percebeu? Então, ó, o que eu vou ter nessa situação? Couve, substantivo. Flor, substantivo. Couve-flor, ok. Agora, se eu for no supermercado, minha mãe mandar trazer duas. Eu trago duas couve-flor para ela? Geralmente é assim, né? Ah, mãe, eu trouxe aqui duas couve-flor para você. Couves, flores. Ou então tem gente que fala couve-flores. Só flexiona o último, né? Ah, não sei, vai o último mesmo só. Couves, flores. Ou nesse segundo caso, o mestre, a sala. Então eu tenho mestres, salas. Dois termos substantivos, os dois são flexionados. Fica a nossa dica aí, tá? Então, o que eu vou ter que analisar? Fica claro nesse ponto da gramática, nessa altura ali da formação dos substantivos, que eu tenho que conhecer classe de palavras, certo? Para poder saber, peraí, esse daqui qual é a classe? Substantivo, e esse substantivo, opa! Então, eu vou flexionar os dois, vou alterar os dois, tá? Então, tem que ficar atento com relação a isso daí, beleza? Vamos para o próximo, vai comigo aí para nossa telinha aí, ó. Quando eu tenho substantivo, vamos pegar o preto. Quando eu tenho substantivo mais adjetivo. Segunda palavra é adjetivo. Eu vou flexionar quem? Eu vou flexionar os dois. Olha aqui. Ah, Sorá, mas espera aí, não é uma característica? Vou te mostrar um exemplo que você já vai entender aqui, ó. Guardas noturnos. Ou então, cachorros quentes. Guardas noturnos. Cachorros quentes. Ó, guarda noturno. Esse guarda não é no sentido de guardar, não, tá? Esse guarda é no sentido de o guarda. O guarda, tá? Então é substantivo. Guarda de guardar é outra coisa. Por exemplo, guarda-roupa é outra coisa. Porque esse guarda do guarda-roupa é verbo.
né? Aquele guarda-roupa é de guardar a roupa. Aqui não. Guarda noturno é de guardar à noite. Não, né, gente? É de ser um guarda do período noturno. Por isso que é guardas noturnos, o plural. E cachorros quentes. Cachorro, substantivo, quente, adjetivo. Então, cachorros quentes. Por isso é que vai ter essa alteração dos dois. Então, ó, substantivo e substantivo, os dois. Substantivo e adjetivo, os dois. Beleza? Acabou não, acabou não. Vamos aí, vamos voltar aí. Qual que é a nossa próxima categoria? Vamos passar aqui para essa telinha aqui, ó. Vamos mudar, vou pegar aqui o preto, a categoria aqui com relação às palavras, a ordem. Vamos colocar primeiro agora quando é um adjetivo e o segundo quando é um substantivo. Nesse caso, como que eu vou fazer aqui, gente? Vou flexionar o primeiro, o segundo? Eu também vou flexionar os dois aqui nesta situação. Deixa eu pegar aqui a caneta azul, colocar um exemplinho para você enxergar, para você entender isso. Exemplo. Longas metragens. Os longas metragens. Ou ele me deu as boas-vindas. Percebeu? Então, ó, duas situações aí também. É que é esquisito, né? Geralmente a gente a gente quer passar o inglês para o português, sabia? A gente quer flexionar, a gente quer colocar só um artigo no plural na frente e o resto acompanha, sabe? Não é. No português a gente tem que fazer essa alteração em tudo, tá? Então o que eu vou ter aqui? Longas metragens. Os filmes, né? Enfim, o cinema, longas metragens gravados no país, não sei o quê. Boas-vindas, as boas-vindas. Então, também aqui, flexiono os dois elementos. Ó, isso aqui é bom porque você já fica assim na cabeça. Substantivo, substantivo, os dois. Substantivo e adjetivo, os dois. Adjetivo, substantivo, os dois. Já fica esse negócio assim, né? Já fica assim, então deixa eu ver só se é substantivo e adjetivo, porque tanto faz para frente e para trás, vai ser a mesma coisa. A gente vai ter algumas outras situações aqui que são um pouquinho diferentes, mais específicas. Mas, em regra geral, é isso daí, beleza? Segue aí que tem mais situações, ó. Deixa eu te mostrar o próximo aqui. Quando nós temos outra classe de palavra aqui. Quando nós temos numeral mais substantivo. A gente vai fazer a flexão também aqui dos dois. Vamos pegar aqui de novo e anotar o nosso exemplo. Exemplo. Hoje é o que, gente? Terças-feiras. Opa! Terças-feiras. Quartas-feiras. Vamos colocar também aqui. Vou colocar quinta, porque é quando eu estarei com vocês novamente. Quintas-feiras. Ou sextas-feiras, ou nos sábados, ou aos domingos. Estaremos aqui todos os momentos. Então, ó, tá aqui. Quintas-feiras, terças-feiras, numeral. Opa, passar pra cá. Numeral. E aí você tem depois o substantivo, tá? Então, neste caso, o que eu vai ter? A gente vai ter a flexão aqui desses dois elementos, dessas duas situações. Acabou, meu filho? Acabou nada. Acabou nada. Isso aqui é só uma amostra do que ainda tem pela frente. A gente tem outras alterações. Mas aqui tudo de boa, né? Você tá vendo que tá flexionando tudo os dois. Então, o que eu tô mostrando para você? Quando flexiona tudo os dois. Claro que a gente vai ter algumas exceções que agora eu vou começar a mostrar para você. Mas essas situações todas aqui, flexionam quem? Flexionam os dois. Beleza? Então, vamos dar mais uma olhada. Vamos para nossa tela aí, ó. Que não acabou, não, None. Agora, quando eu tenho, vamos pensar aqui. Vou fazer assim, ó, que a gente vai ter uma pequena alteração, ó. Vou fazer assim, traçar aqui uma linha divisória, igual caderno. Tá subindo a serra, mas tá tudo certo, né? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma próxima situação agora. Vou pensar, vou colocar aqui nosso apontamento. Quando nós temos a alteração só do primeiro elemento. Tudo isso aqui que eu vou colocar para você é o primeiro elemento, tá? Então, primeiro elemento flexiona. Em que situação? Quando eu tenho substantivo
mais preposição mais substantivo. Nesse caso, vai flexionar o primeiro elemento. Vou pegar o azul, colocar aqui na frente para você enxergar isso daí. Exemplo. Escolas de música. Ou uma comida. Pés de moleque. Viu só? Então, ó, o que eu vou ter aqui? Uma estrutura diferenciada. Agora já não é mais do mesmo jeito. Agora eu vou ter ali, ó, substantivo, preposição, substantivo. Vou flexionar quem? Só o primeiro elemento. Escolas de música. Escolas de ensino de línguas. Opa, mas esse línguas está ligado ao ensino, tá? Então, eu vou ter uma estrutura aqui diferente. Escolas de samba. Eu vou ter o quê? Eu vou ter a flexão só desse primeiro. A preposição ali é como se ela matasse o que vem depois. É horrível isso que eu tô falando, mas eu tô falando para você o jeito que eu aprendi. É como se matasse. A preposição, ela mata aquilo que tá depois. Então, só vai flexionar o primeiro. Senhora, mas que louco esse negócio aí? Eu aprendi assim. A preposição, quando aparece ali, ela mata o que vem depois. Então, eu só vou fazer essa alteração nesse primeiro elemento, tá? Quando ele é formado por esse substantivo, por essa preposição e mais um substantivo. Essa é a nossa primeira situação. Então, ó, primeira situação em que apenas o primeiro elemento ele vai sofrer alteração. Vamos para a nossa próxima. Vamos dar uma limpadinha aqui na tela. Vamos para a nossa próxima situação. Próxima situação, a gente vai ter aqui, ó. Opa, vamos pegar o pretinho básico de novo. Próxima situação, em que só o primeiro elemento é flexionado, quando eu tenho um substantivo mais um substantivo. Epa! Para tudo aí que você já falou essa regra aí, flexiona os dois. Olha só. Esse substantivo não é um substantivo qualquer. Eu vou precisar da sua interpretação. Por quê? Porque esse substantivo ele vai ter função de adjetivo aqui. Coloque aí, ó. Ele vai ter função de adjetivo. E aí, nesse caso, ele vai entrar nessa regra de flexionar só o primeiro. Quer ver um exemplo? Vamos abrir aqui a tela para você, para eu colocar aí na frente para você enxergar. Ó, azulzinho, né? Tem que colocar azulzinho. Ó, vamos pegar aqui, ó. Peixes, espada. Percebeu? Peixes, espada. O que eu vou ter aqui, gente? É um tipo de peixe. Eu sei, se você olhar no dicionário, de um espada de Grayskull, dê-me a visão além do alcance. Só quem sabe, sabe, né, do que eu tô falando. Espada é substantivo. Espada é substantivo, mas neste caso, perceba que está trazendo uma característica, uma adjetivação para a palavra peixe. Não é qualquer tipo de peixe, é o peixe espada. Então, quando o meu substantivo... Aí é que eu tenho que entender bem a diferença daquela primeira estrutura que eu falei para você. Substantivo, 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 substantivo com cara de adjetivo, entendeu? Eu tenho que entender bem aqui essa diferença. Aí é que tem que estar claro. Nesta situação, esse substantivo ele está meio, né, desequilibrado, ele não está exercendo essa função. Por isso é que ele traz essa caracterização. Ele está meio que fora da função de substantivo, ele está mais para adjetivo. Eu sei que você também pode estar se perguntando, Sora, mas mesmo assim, se ele fosse adjetivo, ele não teria que estar flexionando os dois também? Porque no adjetivo flexiona. Não pode. Por quê? Porque ele está se fazendo, está mentindo para você. Tá? Então, não pode fazer essa situação. Quando eu tenho essa caracterização diferente, quando eu tenho essa alteração da classe da palavra, none, tá tudo errado, não pode fazer. Então, só o primeiro, tá? Peixes, espada. Beleza. Vamos passar mais uma régua aqui, ó. Deixa eu ver que eu falei tudo aí. Passar mais uma régua aí, que a gente vai ter mais uma situação. Vamos agora, ó, enche a sua telinha de novo. Quando nós temos a flexão somente, pega o preto. Cadê? Somente do nosso segundo termo.
somente quando o segundo termo flexiona. Em que situações? Ó, vamos pegar aqui. Quando eu tenho palavras repetidas. Lembrei da musiquinha da crase. Palavras repetidas. Palavras repetidas. Exemplo, Brasil. Olha lá. Escola de samba, eu falei, né? Vamos falar dos recorrecos. Ou então, um passarinho lazarento, gente. Quero-queros. Conhece? Ele ataca esse bicho aqui. Ataca. Vixe, brabo. Quer ter um cachorro, quer ter um quero-quero. Escolha o quero-quero. Esse aqui é brabo. Ó. Reco-recos. Palavra repetida. Recos. Pensa comigo. Recos. Vamos tocar os recos. Não dá, né? Não dá nem pra falar. Eu fui atacada por vários quero. Não dá, né, gente? Quero. Reco. E aí, como palavra repetida, só o segundo. Recos. Quero-queros me atacaram no campo de futebol, que é o local mais comum para ataque dessas criaturas malignas. Não, tadinhos, né? Tadinhos. Mas eles atacam feio bichinho, sim, viu? Então, palavras repetidas, como é que eu vou fazer? Só o segundo elemento, beleza? Só esse nosso segundo elemento é que vai sofrer variação. Tem mais? Tem. Tô pondo a flechinha, né? Vamos encher a nossa tela aí, ó, para você enxergar melhor. Beleza. Quando eu vou ter, em que outra situação... Opa, pegar o pretinho básico. Em que outra situação, professora? Quando nós tivermos, gente, verbo mais substantivo. Verbo mais substantivo. E aí eu terei essa... Vamos pegar outra cor. Aí eu terei essa segunda construção. Ó, por exemplo, falei de quero, vamos falar de outro animalzinho. Beija-flores. Beija-flor que trouxe o meu amor. Guarda-roupas. Eu tô desenterrando as músicas, você tá percebendo, né? Ó, o que eu vou ter aqui? Agora sim, tá vendo? Eu falei do guarda-roupa, ele agora apareceu aqui. Nessa situação, a primeira palavra, o primeiro termo é o quê? Verbo. Beija-flor, de beijar, né? Então, eu vou ter beijas-flores. Beija-flores. Não vou flexionar o verbo. O verbo a gente não vai fazer nenhum tipo de alteração. O verbo não faz nenhum tipo de alteração. Por qual razão? Porque é verbo. O verbo tem uma flexão completamente diferente. A gente vai analisar com calma isso daí. A gente está falando em uma construção em que aparece um verbo, só que o verbo ele faz parte de uma palavra que junta, ela significa, ela é um substantivo. Então, beija-flor é o substantivo que nomeia o animal, só que na sua construção ele é formado por verbo e o substantivo. Então, por essa razão, a gente vai fazer a alteração e a flexão só no último elemento, só nesse último termo. Então, fica beija-flores, ou então, como nesse outro caso, guarda-roupas. Guarda de guardar, né? Então, aqui é verbo, diferente de guarda noturno, que é outra, escreve igual, lê igual, mas é outra coisa completamente diferente, tá? Então, ó, nada de confundir uma coisa com a outra, não. Beleza, vai para a tela, vamos encher a tela de novo, que a gente vai para a nossa terceira possibilidade aqui. Quando, caneta, quando nós temos um primeiro termo que é invariável, termo invariável você já sabe, aquele que está dentro daquelas classes de palavras que não vai sofrer variação. E o nosso segundo elemento é um termo variável, que pode ser qualquer uma das palavras que está ali naquela das variáveis que a gente já viu também. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Por exemplo, vamos colocar abaixo assinados. Os abaixo assinados, pelo amor de Deus, abaixo os assinados não, né? Abaixo é um quê? É um termo invariável, é um advérbio, né? Então é termo invariável, não tem abaixos. Abaixo e abaixos, não, né? A gente vai ter só abaixo. Então é termo invariável, tá dentro daquela classificação de termo invariável, não vai sofrer variação. Então aquele que tá ali acompanhando, ele é o que sofre. Porque eu não tenho como fazer essa variação, gente. Não tem como alterar.
Tá lá, por isso que eu falei que aquela primeira parte é super importante pensar naquela introdução para fazer a separação entre aqueles termos que são variáveis e os termos que são invariáveis, para você entender bem isso aqui. Para você entender bem isso aqui. Combinadex, combinadex. Então, fechou dos nossos segundo termos. Acabou, professora! Não, não, meu filho de Deus. Tem mais coisa, você sabe que cai mais coisa na prova, e é isso que eu quero mostrar para você, tá? Então, eu segui em frente aqui, ó. Vamos lá para nossa tela. A gente vai falar agora aqui daquele que não sofre nenhum tipo de variação. Vamos pegar a caneta preta de novo. Então, vamos pensar assim. Sem variação. Melhor, né? Sem alteração. Porque a variação é tanta coisa. Sem alteração. Vai ficar iguale. Iguale. Como, meu filho? Como, meu filho? Vamos lá. Quando eu tenho, ó, primeiro caso. Quando eu tenho um verbo, e seguindo esse verbo eu tenho um advérbio, tá? Não é advogado que está colocada a sigla ali, não. Advérbio. Como é que vai ser? Exemplo. Você já fez faculdade, está fazendo, mas já fez algum curso, alguma coisa assim, em que você foi para você foi para o seu e dos outros, tá? Os bota fora. Olha, o que eu vou ter aqui, gente? Bota de botar, não é de calçar, né? Bota fora e fora de lugar. Então, eu tenho verbo e advérbio. Advérbio você já sabe que não sofre flexão. O verbo você já viu que também a gente não altera. Quer dizer, ninguém sofre flexão. Onde que vai estar a alteração? Pega o vermelhitos. Tá aqui, ó. Tá no artigo, tá? Ali no determinante. Vamos colocar aqui, ó. Tá no determinante. É pelo determinante que você vai saber, óbvio, né, pelo contexto, se é singular, se é plural, porque o termo em si ele não sofre alteração, é sempre o determinante aí que vai estar acompanhando. Então, você que já participou de botar fora, né, sabe, aquele final de curso lá e o pessoal faz, é isso daqui, bota fora. Então, verbo e advérbio, não vai sofrer alteração. Tem mais, vamos encher a tela aí para eu colocar o próximo para você enxergar bem. Preto de novo na tela. A gente também pode ter verbo, vamos ver como é que eu vou colocar isso aqui, ó. Verbo mais substantivo, um verbo que está sendo ali acompanhado do substantivo, só que esse substantivo, gente, ele já vamos colocar assim entre parênteses para você entender, plural. E aí, como é que vai ficar, Brasil? Vamos colocar aqui para você entender. Por exemplo, os... Deixa eu ver, porta, luvas. Exemplo. Esse aí tá bom. Ó, porta-luvas. Porque você já tem no carro. Ele é chamado de porta-luvas. Ele não é porta-luva, tá? Então, se você tá falando porta-luva do carro, você tá falando errado. Porta-luvas. Porque geralmente você tem duas, né? Ninguém usa só uma luva. A não sei que você seja Ana Maria. Não, deixa pra lá o que eu falei. Mas enfim, você usa luvas. Duas, né? E aí é plural. Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho aquele primeiro termo, aquela primeira palavra. Deixa eu pegar a canetinha vermelha para destacar também aqui de novo. Que é o nosso verbo, porta de portar. E luva, que é o nosso substantivo. Só que ele fica no plural, porque a palavra carrega já no plural. Então, o que vai acontecer? Ó, eles não serão flexionados. A gente só vai ter aqui o artigo acompanhando, determinando como determinante. Vamos colocar aqui de novo, ó. Determinante, o artigo é o nosso determinante para essa situação, tá? Então, eu não vou ter alteração nesse caso aqui. Professora, mas já tá luvas, já tá alterado. Não, gente, essa daí é a escrita normal da palavra. O porta-luvas. Eu vou ter essa escrita no plural, é o singular da palavra. Eu falo, o porta-luvas do carro está fechado. Eu não falo, o porta-luvas do carro estão fechados. Porque não está no plural, está no singular. Mas se eu for falar de mais do que um, é o artigo que vai acompanhar. Então, não vai ter alteração. Cuidado aqui, tá? Porque isso daqui, ó, é uma pegadinha lazarenta. Isso aqui é uma pegadinha do mal, tá?
coloquei, tá meio que subindo a serra também, né? Tá meio de ladinho assim, mas vai dar pra gente entender. Claro que a gente ainda tem mais algumas informaçõezinhas aí, ó. Então, essas daí são sem alteração. Vai pra nossa tela, porque agora a gente vai fechar aqui para trabalhar. Opa, cadê a corzinha? Vamos fechar aqui. Fechou essa ideia aí. Por quê? Volta para mim, né? Volta para mim, que agora a gente vai entrar em outra categoria. A gente vai falar sobre a variação de grau. Então, já falamos, você já conhece, já sabe. Variação de gênero, masculino e feminino. Variação de número, singular e plural. E agora vamos para a nossa variação, vai lá, variação de grau. Grau do substantivo. Grau é o quê, gente? Não entenda mal, não é dar o grau, né? Só vou dar um grau aqui nesse material. Não, não é limpar, não é cuidar. Não. O grau aumentativo, o grau diminutivo, a gente vai ter palavras com terminações que trazem essa ideia de serem grandes e palavras com terminações que trazem a ideia de serem pequenas. Essa é a ideia. Então, vai para a nossa tela aí, ó. Quando a gente está falando, então, do grau, vamos separar em duas categorias aqui. Vou pegar o nosso asterisco de novo, né? Pensar no grau aumentativo. O grau aumentativo do nosso substantivo, tá? Ele vai ter o que, o grau aumentativo? Ele vai ter acréscimo de sufixo. Vamos pegar aqui um exemplo, pegar o preto, né? Que estava mais bonitinho. Por exemplo, bocarra. Aumentativo para boca. Ou barcaça. Aumentativo para barca. Mais uma só. Muralha. Aumentativo para muro. Então, percebeu? O que a gente vai ter aqui? Só essa terminação que vai dar esse grau de ser aumentada a palavra, mas no sentido de ser grande, tá? Sabe aquele mais maior de grande que as pessoas falavam? Esse aí é mais maior de grande. A ideia de ser aumentativo, a ideia de ser maior, tá? O que eu vou ter aqui? Uma terminação que traz essa ideia de que é algo maior do que o comum, algo maior do que o simples. E ó, cuidado, bocarra, porque o cara fala, nossa, você tem um bocão, hein, moça? Vixe, coitado, não tá sabendo flexionar, né? Porque também não ficaria legal, né? Nossa, moça, você tem uma bocarra. Não vão nem entender, né? Cabeção, não é cabeção, cabeçorra, gente. Ô, cabeção, ixi, todo mundo falando errado na escola, né? Ei, o cara sofria bullying com o nome errado. Mal sabe ele que poderia fazer o bullying com aquele que estava falando com ele, não é verdade? Então, cuidado, porque existem sim, existem alguns termos que tem mais do que um aumentativo, mas não é a maioria. A gente é que acaba inventando, criando neologismos para esse tipo de construção, tá? Então, toma conta disso aí, toma cuidado com isso aí, que não é bem assim, não. Agora, temos o aumentativo, vamos encher a tela, que a gente vai ter também aí nosso diminutivo. Vou pegar aqui, vermelhinho, aumentativo e diminutivo. O nosso diminutivo também vai ter o quê, gente? Acréscimo de sufixo. Acréscimo de sufixo, só que com uma ideia um pouquinho diferente. Vou pegar o preto. Por exemplo, lugarejo. Ou então, riacho. Tá vendo? Pode variar. Percebeu? Lugarejo. Riacho. Lugar. Ai, tem um lugarzinho bem legal pra gente ir. Eu sei, às vezes a gente tem. Eu vou colocar já isso aqui, que tem um valor semântico. Mas o correto, gramaticalmente, é lugarejo, né? Essa ideia de um lugar pequeno ali, umas redondezas. O rio, um riozinho que passa ali? Não, um riacho. Mas a gente fala desse modo, nessa informalidade a gente se entende. Só que eu tenho que saber de onde vem. Porque senão o cara fala, nossa, tem um riachão aqui, já ouviu isso? Tem um riachão nessas redondezas. Ele tá pegando um diminutivo e transformando em uma coisa grande. Riacho já é pequeno. E aí, riachão, mas enfim, brasileiros e as suas brasileirices, não é verdade? Na língua portuguesa. Mas acontece. Mas eu tenho que saber a origem do termo de cada um deles, tá? Agora, é basicamente isso daí. Tem listas e mais listas, tá? Mas a gente tem aí
um valor semântico, que é essa ideia que eu quero colocar para você. Vou colocar aqui, ó, a ideia de valor semântico. O que é isso? Ah, quando você fala assim, bonitinho, quando você fala petitiquinho, o que que você tá levando? Para de falar assim, Sora. Mas quando a gente coloca os diminutivos ou os aumentativos, muitas vezes tem uma bagagem que carrega sentido, que vai além de falar riacho. Se eu falar, tem um riacho ali. Né? Agora, se eu falo, tem um riozinho querido, coisa querida de um riozinho, o cara fala, deve ser a coisa mais linda. Por quê? Porque tem bagagem semântica. É isso que eu quero dizer. Vou colocar alguns exemplos aqui para você, ó. Por exemplo, com valor afetivo, ó. Afetivo, quando eu falo amorzinho, amorzinho, amorzinho da tia, né? Ou quando eu falo num grau pejorativo, quando eu quero falar na zoeira, na maldade, eu posso usar duas situações. Vamos trocar de cor para ficar mais bonitinho. Grau pejorativo, quando ele é aumentativo. Aumentativo, tá certo. Achei que eu tinha errado. Quando ele é aumentativo, eu posso chamar o cara, por exemplo, dizer que ele tem o quê? Um narigão. Ei, narigão, não sei o quê. Aumentativo. Ou então, pode ser diminutivo, com essa ideia também no sentido pejorativo. Quando eu falo, aquela gentinha, não sou a dona Florinda que fala gentalha, blá, né? O Kiko, na verdade. Gentalha é o diminutivo, mas eu posso falar gentinha, nesse sentido pejorativo, sabe? Essa gentinha aí, né? Então, eu tenho o quê? Pode ter variação. Eu mostrei duas situações aqui. Quando eu tenho essa ideia de ser uma questão de afeto, de amor, de carinho, de cuidado, de zelo, ou então nessa situação, para apresentar aqui a ideia de ser do mal, né? Pejorativo, essas coisas assim. Combinado? Então, ó, a gente encerrou a parte de substantivo, Soraya? O substantivo encerra aqui. Povo lindo, maravilhoso de Deus, da mamãe. Agora, vamos fazer aqui essa análise bem ampla com relação ao substantivo, pensar, olha quanta coisa ele abarca, gente. Não é coisa pouca não, tá? É bastante coisa. Mas, de fato, a gente vai entender de modo mais amplo quando a gente coloca tudo isso junto. Percebeu? Por tudo que se passa quando a gente fala em substantivo, ele nomeia a classificação, a formação, a variação de gênero, a variação de número, a variação de grau. Quantas esferas de atuação a gente tem? Tem que juntar todas essas informações. Combinadex? Combinadex?